Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso e-mail para que os telespectadores enviem os seus questionamentos e as suas perguntas para o nosso programa é esse que aparece na tela do telespectador. O nosso programa hoje está composto da minha extrema direita, a doutora Márcia Plácido, sempre vestida de vermelho, né? Preferencialmente, né, doutora Luísa? Mas bota um verdinho, amarelo uma hora. Não, doutora Luísa, essas Doutora coisas Márcia, foram furtadas. As roupas que a gente veste não pode denotar aquilo que nós sentimos no nosso interior. Por que não, doutora Luísa? Pode vestir verde e amarelo e ser vermelha por dentro, Por que que não? Doutora Luísa, pode ser confundida não? com o Bolsominion. Não, doutora Luísa. A minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, a minha esquerda, doutor Lucas Lazarete, que fazia tempo que não aparecia aqui, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Seja bem-vindo. Obrigado. O programa aqui está sempre à disposição aos convidados, inclusive aos nossos telespectadores, né? Que quando quiserem comparecer no programa, é só entrar em contato conosco pelo e-mail, que ele vem aqui participar e trocar ideias, concordando, discordando das nossas ideias, né? Porque aqui é um programa democrático. E a minha extrema esquerda, o doutor Demerval Mucílio Trajano. Então, o doutor Demerval é assíduo frequentador aqui do nosso programa e com suas profícuas manifestações que é de muito apreço. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Bem, o primeiro debate que nós gostaríamos de trazer ao nosso público é a questão da medida provisória 881 de 2019, é a medida provisória da liberdade econômica que foi apresentada pelo presidente Bolsonaro, que está em tramitação, né? Então eu gostaria que os colegas aqui da bancada manifestassem a sua posição, a sua opinião sobre essa medida provisória. Ela é boa, não é boa? Quem é que inicia aí o debate? Posso falar, porque eu sou empresário, né? Essa medida econômica vem uma hora bem adequada, porque o que acontece com essa geração essa ordem de desempregados que temos no Brasil? Uma empresa, para se abrir no nosso país hoje, a burocracia é tanta que no mínimo 90 dias se leva só na parte burocrática. Então, hoje em dia, com essa nova medida provisória, estão querendo assim, com que se abra empresas, tal, até pela internet. Então, eu entendo que tem que acompanhar as tendências do mundo e modernizar e facilitar para a livre iniciativa, para a geração de empregos, de renda para o nosso país. Tomara que o PT não trabalhe para que não seja aprovado, né? Não, mas eu entendo, doutor Luiz, que o PT ele nunca atrapalhou assim, ele também incentivou a microempresa, o Simples Nacional foi uma coisa que o PT criou. Eu acho que nesse quesito o PT estimulou a microempresa e a geração de empregos no Brasil. Mas será que ele vai apoiar a aprovação dessa medida? Veremos, doutor. Doutora Lavaia, será que ele vai aprovar, doutora? Olha, doutora Luísa, desde que não venha trazer prejuízo para a classe trabalhadora, eu acredito que não haja problema. E tem bastante prejuízo, porque que eu vi ali, são os mais prejudicados. Então, já que o doutor Lucas falou isso, quais são os prejuízos que ela pode trazer? Para mim, pelo menos, o maior prejuízo é em relação à questão do trabalho nos domingos, né? Que antes era a cada 7, mas eles conseguiram modificar para cada 3 domingos, né? Existem outras modificações também, questão da CLT, da carteira de trabalho, mas bastante pontos ali da questão trabalhista vão ser modificadas, né?
Eu acho que sim, a carteira de trabalho virtual, né, que é um cadastro, né, que vai substituir a carteira física, essa carteira azul, né? Vai ser pelo CPF agora? Pelo CPF, né? Então, não se passar esse projeto, né, essa medida provisória, não se vai mais fazer carteira. Mas isso já se desconfia que seja um início para a carteira verde e amarela, que vai ser extremamente prejudicial. Em questão das horas extras, né, que hoje, né, o empregador para ter um controle, se ele tiver mais de 10 empregados, ele é obrigado a ter um controle de horário. Vai passar para 20. Então, a gente já sabe que com 10 empregados, mesmo que tenha o controle, né, mesmo o trabalhador tendo o controle, a fraude, né, não são de todos os empregadores, mas uma grande parte, né, infelizmente, na jornada de trabalho, no pagamento, como é que vai ficar registrado? E agora tem um acordo, né? Pode ter um acordo individual entre o trabalhador e o empregador, e que ele vai registrar apenas as horas extras. Extras, exato. Por exceção, não. Exato, Que por não exceção, tá colocando exatamente. E aí a por gente exceção. pergunta, um acordo entre os desiguais não pode ser um acordo com equilíbrio. O empregado sempre vai ser a parte mais fraca, principalmente quando o país atravessa uma crise econômica sem precedentes, né? Então, assim, para ficar no emprego, ele vai se sujeitar. Doutora Márcia, só uma pequena observação antes, para não perder o foco. Doutora Ângela, a única consequência que vai acarretar em função dessa modificação é a questão do ônus da prova. Porque hoje se a empresa tem até 10 empregados, o empregador não precisa ter o controle de horário. Ou seja, ele não é obrigado a apresentar esse controle. Se ele tem mais de 10 empregados e ele não tem o controle, apenas ele inverte o ônus da prova. Ou seja, ele tem que provar que a jornada declinada na inicial não é verdadeira. Não é uma questão que vá prejudicar, em princípio... Mas de imediato prejudica, porque o trabalhador vai ter que buscar a justiça do trabalho para poder receber as horas que fez. Ele faz prova através de prova testemunhal. Mas vai ter que entrar, vai ter que se recorrer da justiça, vai ter que ter testemunhas. Exatamente. E quando, né, quantos processos a gente sabe, né, quantas ações que a gente sabe que o trabalhador fez aquela jornada, mas ele não consegue testemunha, principalmente quando há poucos, né, ou se a testemunha ainda trabalha ali, né? Se trabalha ali, né? Exatamente. É difícil. Não, mas de qualquer maneira, mesmo que tenha o controle pode ser manipulado. Isso acho que não modifica muito. Ele pode ser manipulado. Tem o controle, mas ele dificulta mais, né? Principalmente, acho que neste caso ele pode ser manipulado, doutora Luiz. Isso beneficia o empresário. Exatamente. E esse projeto, essa medida, ela é para beneficiar o empresário. Eu concordo ali, que, como o doutor Demerval disse, né, vai desburocratizar a abertura de empresas, né? Então, isso sim, de pequeníssimas empresas, né? Questão de salão, de cabeleireiro, uma coisa que não precisa mais alvará, alfaiate, que é uma profissão que está desaparecendo, né? Mas, enfim, nesse aspecto eu acho. Agora, em relação a prejuízos, eu também concordo com o doutor Lucas, que ela é extremamente prejudicial ao trabalhador. Eu acho, doutora Luiz, que desburocratizar sempre é importante, é interessante. Né? Mas assim, neste caso, por exemplo, vai ser o registro de ponto por exceção, né? Vai ser anotado então ocorrências excepcionais, como horas extras, por exemplo, não é? Ou faltas do empregado. Eu acho que quando está dispensado, acima de 20... Não, nesse caso, não é? Mas eu digo assim também, doutora Luiz, depois que enfraqueceram o sindicato, enfraqueceram muito a situação do empregado. Não é? Porque assim, se ele for fazer, por exemplo, um acordo com o empregador, né, obviamente, né, ele está precisando do emprego, estamos vivendo num momento de muito desemprego. O empregado, né, com essa situação, ele termina aceitando o que é oferecido para ele. Então tá, mas daí em relação às horas extras, ele pode tranquilamente entrar na Justiça do Trabalho. Depois da reforma trabalhista, de novembro de 2017, as pessoas têm medo de ajuizar uma reclamatória trabalhista. Mas está certo. Mas a dificuldade que existe para comprovar, principalmente se dificultarem nesse momento,
comprovar horas extras através de tudo isso que os colegas já colocaram aqui, de conseguir uma testemunha, as pessoas que estão empregadas naquele local, né, que poderiam dizer qual foi o horário que foi feito por aquele antigo empregado, qual era a atividade. Eles têm medo de comparecer numa audiência e perder o seu emprego. Não vão. Doutora Márcia, mas essa questão do controle de horário é para empresas pequenas, até 20 empregados. Qual é São os que mais empregam, não é, doutora Luiz? O doutor Demerval ainda trouxe essa informação para nós há 2 programas atrás. Mas entre 10 e 20, a distância é muito diminuta. Eu acho que estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Não, é que cada medida provisória, cada reforma vem, né, cortando direitos do trabalhador, vem dificultando. Nós temos que também modernizar a economia, não podemos ficar no caderninho também. Exatamente isso. É claro que tenha uma fiscalização, que tenha um controle do sindicato, que tenha um controle externo rigoroso, mas o mundo inteiro está se modernizando com o advento da internet hoje. Mas com o sindicato enfraquecido, como é que o sindicato vai Sindicato é cabide de trampolim político. Sindicato sempre foi. Sempre foi. Quantos políticos nós temos aí que foram dirigentes de sindicato? Olha, 30%. Mas qual é o problema, doutora Luiz? Porque sendo presidente do sindicato, ele não trabalha e fica fazendo campanha para se eleger. Se os empresários... Tô certo ou tô errado? Se os empresários cumprissem a lei trabalhista, não precisaria sindicato. Eu já advoguei para sindicato e realmente as pessoas que comparecem lá, elas precisam, porque realmente o empregador, ele sempre vai mandar mais, ele sempre vai ter alguma coisa a mais do que o empregado e isso acaba dificultando. É o poder econômico, não é, doutor? Exatamente. É desigual. Não, e outra coisa, doutora Luísa, essa medida provisória aí da liberdade econômica, também ela está questionando a desconsideração da personalidade jurídica. Não, ela está apenas querendo esclarecer, porque o artigo 50 do Código Civil, ele é muito genérico. Isso aí. Né? Então ele quer tipificar exatamente quando é que ocorre a desconsideração. Eles colocam o seguinte, que para que aconteça a desconsideração da personalidade jurídica, que é uma forma que o advogado, né, trabalhista que defende o reclamante tem de receber, não é? Quando a sentença é favorável para o empregado, né, assim, ó, que não pode acontecer um desvio de finalidade. Então, o que eles dizem? Só quando é caracterizado pelo uso da empresa com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos. Né? Então, veja bem, né, em quantas oportunidades que o reclamante ganha reclamatória trabalhista e a empresa não tem, né, nenhum patrimônio, e com a desconstituição da personalidade jurídica, que existia a possibilidade do reclamante, né, receber o seu crédito, agora aqui, como assim, desculpe, doutor Demerval, mas é que esse governo que aí está, ele vê o empresário como coitadinho e o empregado como vilão, Não, doutora, eu discordo frontalmente, doutora Márcia, porque na realidade nós temos um vácuo em que permite que o juiz desconsidere a personalidade jurídica em situações hipotéticas. Né? O que é? Quando houver desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. Bom, então vamos esclarecer em que situações isso ocorre, para dar segurança jurídica ao cidadão. Né? Ele não dava essa segurança. Então, na verdade, vai continuar a despersonalização da personalidade jurídica, mas, de qualquer maneira, vai tipificar as hipóteses em que isso ocorre. Claro. Isso é questão de levar segurança. Né? Então, de qualquer maneira, doutora Márcia, então, o projeto esse do Bolsonaro, da liberdade, não é bom. Doutora Luísa, um governo que governa só com o objetivo de, né, com a intenção de agradar o mercado, eu não vejo como é que pode ser. Não é boa. Então não é boa liberar o alfaiate, a costureira, aquele pequeno empresáriozinho de alvará. Eu não disse que não é bom, doutora Luísa. Existem alguns pontos que são positivos. Por exemplo, transformar a questão dos livros para a parte digital é um ponto bom, mas a maioria dos pontos da MP são prejudiciais, ao meu ver, ao trabalhador. Eu acho o contrário. Eu acho que a maioria dos itens do projeto é bom. Alguma coisa podia ser. É bom para quem? É bom para a sociedade. Para a sociedade. A economia, eu acho que vai. Exatamente isso. Mas, gente, doutora Demerval, a gente estava conversando no programa passado, assim, ó.
Primeiro, tinha que tirar a Dilma para melhorar a situação econômica do país. Tiraram a Dilma, só piorou. Entrou o Michel Temer. Aí o Michel Temer entrou com aquela medida provisória do controle dos gastos. Agora vai alavancar a economia. Não alavancou. Então tá, agora temos então que fazer a reforma trabalhista. Tiraram os direitos trabalhistas, porque agora vai alavancar a economia, porque coitado do empresário. Não alavancou. Agora precisamos fazer a reforma da Previdência. Está quase feita. E até agora a economia não alavancou. A gente está sempre colocando lá para frente. Precisa de tempo. Não, doutora Luísa. É sempre atuando para o mercado. Não, o mundo não fez um dia, não foi feito num dia só. Então, 2 anos já, bom, nada. Exatamente. Bom, mas acontece que era Deus, e Deus é o Todo-Poderoso. Agora, querer que o Bolsonaro faça em 7 dias resolver a economia, não pode. Não, doutora Luísa, ele nunca vai resolver a economia. A gente não pode colocar todos os Ele mesmo disse está tomando medidas para resolver. Quando eleito, ele disse: eu não entendo nada de economia. Para isso eu tenho o Guedes. E para a justiça tem o Moro. E o Guedes, o Guedes é a favor daquela política lá do Chile que liquidou com o Chile. O Guedes é a favor da política do Macri. Né? E qual é a situação da Argentina hoje nas mãos do Macri? Felizmente vai perder as eleições. Olha o nível de suicídio de idosos no Chile. Porque não tem. Mas você sabe que nos Estados Unidos não tem essa proteção trabalhista, e lá não tem desemprego, lá não tem inflação. Ele quer tentar modernizar a economia, porque o Brasil não pode ficar só um paternalismo, vale gás, vale isso, vale... Mas, doutor Demerval, é que é muito difícil a gente fazer uma analogia do Brasil com os Estados Unidos. A gente tem que fazer uma analogia do Brasil com um país emergente. Fomos há algum tempo atrás. Mas emergente. Nos Estados Unidos existem inúmeras reclamatórias trabalhistas. Lá é diferente o sistema, mas é tão grande quanto aqui, que o pessoal fala, o Brasil pega todas as reclamatórias trabalhistas mais do que o mundo todo. Isso não é verdade. Se for analisar os dados dos Estados Unidos, também existem inúmeras, só que eles fazem por cortes, né? É diferente o sistema lá. Eu acho extremamente prejudicial, e comparando com os países ao redor, como os outros países lá da América do Norte, eu acho que o Brasil está tomando um rumo que não é o rumo correto, em relação, pelo menos, aos trabalhadores, né? Exatamente. Agora que é o que move a economia, eu vou concordar num aspecto com a doutora Márcia, né? De vez em quando concordo, mas são poucos. Vamos fazer um brinde. Não. Eu acho que a medida provisória da liberdade econômica é boa. É boa. Não vou dizer que é ótima, mas é boa. Claro. Agora eu concordo num aspecto que a doutora Márcia fala, em alguns detalhes, como, por exemplo, querendo alterar o Código Civil, fazendo valer a pactuação oficializada em acordo, mesmo que seja diferente na lei civil. Né? Me parece que isso seria uma coisa muito perigosa, porque aí o poder econômico vai falar mais alto. Olha, tá aqui, vamos botar no contrato que é isso aqui, é pegar ou largar. Aí me parece que é perigoso. Né? No momento que a lei diz, acontece o seguinte, por exemplo, eu vou comparar isso ao Código Penal. A lei diz que quem mata comete crime. Aí daqui a pouco eu vou fazer lá um contrato, pode matar que não é mais crime. Isso aí é quase isso. Daqui a pouco. Menos. Eu só fiz um comparativo, né? Que foi muito interessante. E me parece que isso não é interessante. Não, imagina assim, porque há alguns anos atrás, a gente ouvia falar muito na Justiça do Trabalho do acordo simulado. Né? Que o patrão mandava o empregado para tal advogado. Casadinha trabalhista também. Então, assim, imagina tu liberando. Exatamente. Como é que vai ser? Não, e essa coisa de desburocratizado do Bolsonaro, assim, eu ouvi, esses dias eu estava ouvindo A Hora do Brasil, e eu ouvi uma coisa que me deixou pasma. Que eles estavam falando assim, em relação aos pedidos, não é assim, por exemplo, de cortes de árvores, né? Esses pedidos, né, das secretarias do meio ambiente. Se não forem deferidos em 30 dias, né, está automaticamente autorizado. Eu não acreditei numa coisa dessas. Né? No momento que a gente vive, assim, que não existe um pingo de preocupação com a preservação do meio ambiente. Né? Acontecer esse tipo de coisa, a gente sabe que é difícil, né, que demora. Em Porto Alegre não vai ter mais árvores, né? Mas, doutora Márcia, eu não sei se é em todos os setores, mas assim, por exemplo, que eu labuto na área de medicamentos, eu achei válido ter esse projeto aí. Tu pede um alvará para a Anvisa, uma suposição. 30 dias eles não deferiram, eles têm um prazo, ou para indeferir ou deferir.
não automaticamente está aprovado. Porque Isso é ótimo. Isso é ótimo, sabe? Porque Então, mas agora eu fica faço ano, um 2 anos, 3 contraponto, doutor Demerval. Assim, o senhor faz, por exemplo, um pedido de um alvará para a Anvisa. Né? Em 30 dias eles têm que deferir ou não o seu pedido. Ok. Tem servidor suficiente para analisar tudo isso? Não Porque tem. uma coisa é o não Bolsonaro tem. querer implantar determinada medida. O Bolsonaro, que eu digo assim, esse governo que aí se encontra. Não é assim, implantar determinada medida, sendo que pode se tornar assim, ó, impraticável, porque não existe Tem uma servidor. estrutura. Exatamente. Não tem. microempresário, Cada vez ele diminui mais o Estado e ele quer que preste um serviço. Doutora de Márcia, então o qualidade. alvará para pequenas atividades que não sejam nocivas à atividade é muito boa na medida do Bolsonaro. Eu não disse, o senhor não falou em prazo, doutor Luiz, o senhor falou na concessão de alvarás, não foi? Ele é dispensado, inclusive, do alvará. Certo. Atividades que não sejam nocivas. O alfaiate, a costureira. Mas Cabeleireiro. Quer dizer, então é bom projeto. Não, doutora Luiz, e ele tem que fazer isso mesmo a partir do momento que ele precarizou o trabalho. Ele precariza o trabalho, ele quer a carteira verde e amarela. Outra coisa assim, ele acha que tudo é digital, a gente vive no mundo Doutora Márcia está digital. desviando o foco da questão. Está desviando o foco. Está desviando o foco da questão. Doutora Luiz, eu entendo assim, ó, que é importante, né, que as pessoas tenham alguma atividade, né, alguma atividade produtiva para que possam, então, né, gerar alguma renda, tendo em vista que não existe trabalho, doutora Luiz. Então, eu entendo que é interessante. Mas justamente ele quer estimular. Eu acho, Claro, ele quer, Ele quer exatamente. estimular a pejotização, doutor Demerval. Então, doutor Demerval, uma costureira, é um absurdo, uma costureira que vai trabalhar lá em casa, no fundo do quintal, ter que ter um alvará da prefeitura para poder costurar. Isso é um verdadeiro absurdo. Não, mas nisso eu concordo. Assim Nisso que eu lançaram, concordo. assim que vocês se lembram que tem a vez que queimou a Boate Kiss lá? Inventaram o PPCI. Eu Bom, pensei foi nisso. um caos, o que fechou. Bom, fiquei 2 anos trancado de comprar vários medicamentos, porque aí o PPCI era R$8.000, qual é um pequeno empresário que tem condições? Agora então flexibilizaram, aí tem um mais simples. Então eles têm que dar uma. Mas eles Doutor eles Demerval, o teriam senhor é que um homem que fiscalizar. viaja o mundo, doutor Demerval, está se queixando desse Não, eu não estou valor, me queixando. é? Eu entendo, eu não estou me queixando. Eu Ele tô está me queixando pensando pelos outros, pelos não por outros. ele. Eu tive condições de pagar, mas o que acontece? A lei, muitas vezes, eles fazem depois do que já aconteceu o mal feito. É. Para não acontecer, Sim, mas eles têm que fazer, Exato. né? Então o que acontece? O que faltou Aí lá a tem que ser própria de feita. caixa que for dar uma justificativa para a sociedade, e daí dificultar do pequeno, do Não micro. é uma justificativa, doutor Demerval. Mas 242 doutora. jovens morreram. Certo, doutora, concordo. Mas Queimados. daí exigiu que um boteco lá da esquina lá também tenha esse Por documento. que Pode acontecer morreram? ali Porque também, não né? tinha, Exato. Porque- não tinha o alvará, não era adaptado, não era feito baseado nas regras de segurança e pior, não era fiscalizado. Não, parece que ela tinha essa E documentação, aí, só que como- parece que era meio... Não. Só que foi relativizada lá na prefeitura, e daí o governo liberal Pessoal, do estado tem que ver vamos tudo fazer o xixi, seguinte depois aqui, ó, vocês vamos tentam fazer. segurar. Vai Vamos ser a fazer o mesma seguinte coisa, aqui, ó. não vai ter Esse fiscalização. a medida provisória, essa aí, é apenas... Essa daí- Está em tramitação, Essa daí- gente. Aí Tá é em Mudar tramitação. isso daí, Isso vai doutora ser Luiz. debatido na Câmara, vai ser debatido claro, no será Senado. aprovada. Tá pra sanção, Não não vamos vai, botar doutora o, Tá pra sanção. o carro na frente dos bois. Dá Pode pra ter sanção. É? Sim, até o dia Ah, 20. Não, se não me a engano. medida Eu vi provisória hoje, não. doutor Luiz. A medida provisória tá em discussão ainda. Ela não está Mais em... discussão já está sendo Eu A vi desde que medida tava em passando discussão desde é da julho. abuso de autoridade, eu acho, salvo engano. Não, essa já foi sancionada com vetos. Com vetos, Com verdade. vetos, não. vetos. Ah, 19 vetos. essa aí está em discussão 36. ainda. Várias Essa coisas aí tá em- constitucionais. Essa aí está em discussão. Então vamos esperar que seja aprovado ou não seja aprovado, para nós discutir com mais profundidade. É? Vamos passar um outro debate aqui. E os vetos da lei de abuso de autoridade aí? Quem é que começa aí? Quem é que gostou dos vetos aí? Alguns vetos estranhos, né, aconteceram. Muito estranho. Por exemplo, Porque ele veta um artigo na questão das prerrogativas do advogado, Ó, aqui, ó. que ele Mexeram forte veta, mas não veta o artigo 44, que era sobre a lei anterior. Ou seja, ficou uma lacuna, tu não sabe o que está acontecendo ali, e não existe mais. Por que, doutor Lucas? Porque a Lava Jato, não é assim, o escritório da defesa do presidente Lula foi... Doutora Mato, qual é a Lava Jato da onde?
da República de Curitiba. E a República de São Paulo, que hoje denunciou o Lula e o Frei Chico. Mas claro, tinha que Que Deus denunciar, prova, doutora Não, mas Luísa. que Deus a República... prova. Tinha que denunciar. Só um pouquinho. Então tem Lava Jato, tem a República de Curitiba, E por tem a que República de que- São mas Paulo, por que tem a que- República de de Brasília, Janeiro? Mas e do por Rio de que Janeiro. que Tem a esperaram? República de tudo. Mas Contra o por que PT. esperaram tanto? Contra o PT tem República de tudo Mas, quanto é lugar. mas tinha que fazer isso, doutora Luísa. Era uma Depois, coisa tão simples, lá dos né? Se áudios for lá, verdade, né, que a Folha divulgou Então tem a República de Curitiba, República de São Paulo, a República do Rio de Janeiro, a República do Brasil. Onde é que tem mais Lava Jato? Aqui não tem, né? É tudo. Contra o PT, é tudo, não tem, tudo tem, República, né, né? doutora Porque RF4 é aqui, né? Exatamente. Então, assim, mas, doutora Luísa, é óbvio que isso tinha que acontecer, a cortina de fumaça, obviamente, né, com o Frei Chico. Ele não que é o recebeu, presidente o Frei Ninguém Chico, mais o Frei Chico não recebeu a acredita, pensão. ninguém Fazia mais 10 anos que ele acredita. recebeu uma pensão da Odebrecht. Aí Doutora só Luísa, agora descobriram. Mas Antes do onde é que... presidente Lula ser presidente, ele já prestava assessoria. Quando o presidente Assessoria Lula... para quem? Para o Odebrecht, O Lula? o Frei Chico. Que tipo de serviço ele prestava? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei, mas Então eu não posso prestava. pesquisar e já falando. Então não prestava. Doutora Luísa, quando o presidente Lula foi eleito, ele deixou de prestar assessoria. Né? E agora, assim, obviamente, depois que foi... Mas isso eu acho que é um assunto que nós vamos tratar depois, não é, doutora Luísa? Podemos tratar. Né? Porque a gente Vamos estava falando tratar. na lei de abuso de autoridade. Depois a Isso. gente volta a Tá, esse assunto, vamos que é lá. bem interessante. Pode ser. Né? O doutor Lucas colocou essa questão que eu acho que realmente é vergonhosa, porque a defesa do presidente Lula, né, os advogados também tiveram os seus telefones grampeados, mas aqui, doutor Lucas, é que, na verdade, quando a gente fala nesse assunto, até das nossas prerrogativas, quando a Lava Jato fez alguma coisa contra as nossas prerrogativas, o doutor Aloysio normalmente fica a favor da Lava Jato e Lava contra as Jato. nossas E aí ele, prerrogativas. aí Das ele nossas veio prerrogativas? assim, o Lula, Sim. Lula Mas foi nem denunciado. com banda de... Nem com a vacatuça, Nem com a como vacatuça. diz o ditado. Nem com a vacatuça. O advogado, se não tiver liberdade de atuação, ele não é advogado. Isso é verdade, Exatamente. também E eu, acho. aqui, ó, eu sou a concordo. pessoa, eu acho que eu sou o advogado que mais denuncia juiz, que mais denuncia delegado, policial por abuso de autoridade. Serventuário. Serventuário, tudo. Eu mas denuncio todo doutora mundo. Luísa, o senhor lembra? Não levo ninguém para culpado. Há algum tempo atrás, assim, antes da sentença do presidente Lula, que a Petrobras mandou alguns contratos, se não me engano, 3 ou 4 contratos, que eram mais de 20 mil folhas, se não me engano, e eles não deram acesso aos contratos para a defesa do presidente Lula, e daí o senhor ainda relativizou. Mas de certo é porque não tinha importância. Não tinha relevância. Não tinha relevância, tudo bem. Aí a argumentação do Moro era essa, assim, que em momento algum ele disse que o Lula estava sendo processado em função de contratos com a Petrobras. Então não teria nem por que estar na República de Curitiba. Mas então, doutora, nós vamos voltar aqui para abuso, para essa lei de abuso. Então, assim, tem um outro artigo também, o artigo 9º, que foi vetado, né, que previa a pena de 1 a 4 anos de detenção e multa para quem decretasse prisão em desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, essas prisões preventivas, assim, a rodo. Daí o que aconteceu? O Ministério Público e a magistratura ficaram muito incomodados e daí o Bolsonaro, né, vetou também. Sempre vetos parciais. Sempre. Né? Sob a alegação da insegurança jurídica. Todos em insegurança jurídica. Todos, 100%. Exatamente. E alguns outros também que me chamaram muito a atenção, doutora Luísa. Por exemplo, ele vetou, né, a punição do responsável por investigação que antecipe por meio de comunicação ou rede social, né, quando joga na rede social, a atribuição de culpa a alguém antes da investigação concluída. Obviamente tinha que vetar este também, Sim, né? Porque eles precisam vazar A coisas opinião pra mídia. pública precisa saber do que está acontecendo nos Por bastidores. isso nós doutora Márcia. aplaudimos a Vaza Jato, doutora Luísa. E a Lava Jato também, divulgando tudo o que acontece, a podridão que acontece lá em Brasília. Questão da prisão em flagrante também, né? É crime Pra violar continuar. o direito de prerrogativa de advogado com uma inviolabilidade do escritório. E isso aconteceu. Concordo plenamente. Também. Que isso aí foi um verdadeiro absurdo. Vetou. Porque se o advogado Ele vetou, não doutora tiver Luísa. independência Exatamente. na defesa do seu cliente, não tem democracia. Democracia. Não tem E ele democracia. vetou. E ele vetou. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso aí me parece que foi uma redundância. Porque nós tivemos aí em 2015, 2016, uma modificação na legislação que obriga o delegado de polícia a fornecer documentos de investigação criminal ao advogado. Ele pune, inclusive, pune ele se ele não permitiu o acesso.
Artigo 35, doutora Luísa, o veto pune o agente que coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio sem justa causa a reunião. Não, esse aqui é a associação que aconteceu também ou de falar com o cliente. Exatamente. Não, mas esse aqui é a associação, se as pessoas se reunirem em reservado, também, né? De falar e forem importunadas, isso aconteceu com as mulheres do PSOL. Que a polícia chegou e pediu identificação de todos, não é? Porque ficaram sabendo que as mulheres do partido, né, do PSOL, estariam reunidas. Eu quero ver esse que o senhor falou também, doutora Luísa, por favor. Mas uma ditadura isso? Não pode se reunir mais? Não. Estranho. Então, enquanto a doutora Marta pesquisa ali, ó, eu vou citar um exemplo em que algum tempo atrás, um delegado não permitiu que eu falasse reservadamente com o meu cliente. O que eu fiz? Processei ele por abuso de autoridade. Já estava na lei de 65. O doutor Derival conhece bem. Exatamente. Eu processei o delegado pelo abuso de autoridade de não deixar eu falar com o meu cliente. Isso já está na lei de 65. Exatamente. E esse é o artigo 20, doutora Então estão querendo até revogar a lei que já existia. O Bolsonaro vetou, né, essa aqui que pune com 6 meses a 2 anos de detenção e multa quem impedir entrevista pessoal reservada com o preso com seu advogado sem justa causa. Já existia na lei de 65. Então, talvez a punição que fosse um pouco menor. Mas, salvo engano, essa aí foi revogada, que é o do artigo 44, porque ele revogou 3 leis anteriores e esses 19 artigos do veto, né? De alguns vetos. Teve uma questão também em relação a isso, por isso que fica essa lacuna. Agora a gente não sabe como é que a gente vai tipificar esse fato. Exatamente. E aí, doutora Marta, e essa lei do abuso de autoridade Isso aqui eu já tinha dito, né? Nós tínhamos já comentado sobre essa lei, né, aqui na bancada, e eu disse, né, que ele ia vetar a maioria dos... Né, e como vetou... Bom, agora nós temos um problema. Vai continuar tudo como era antes. Agora nós temos um problema. Será que o veto não é derrubado? Quem é que acredita que pode ser derrubado? Pelo que eu li, ando lendo, a maioria vai ser derrubada. Eu também. Mas só mais um aqui, doutora Luísa. Assim, ironicamente, o artigo 13. Assim, o Bolsonaro vetou o trecho que determinava punição para quem forçasse o preso a produzir prova contra si mesmo ou terceiros. Porque isso aconteceu, gente, e aconteceu também... Mas o Lula não produziu prova não, contra doutor si, Luiz, né? sabe em qual caso, assim, para o senhor ver que, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Para o senhor ter uma ideia, assim, na época da JBS, que eles fizeram uma emboscada para pegar o Temer. Mas por quem? O senhor lembra, assim, da JBS, que eu não lembro o nome, o Joesley Batista, não é? Eles foram, né, o Ministério Público Federal, que criou uma situação para que o Joesley fosse encontrar o Temer, gravaram todas as conversas. Então a doutora Marta está defendendo o Temer agora também? Já defende o Lula, está defendendo o Temer? Daqui a pouco vai defender a República toda. Vai defender a República toda. Eu não sou a favor de prova ilegal nem para as pessoas que eu admiro, nem para os meus inimigos, de jeito nenhum. E nem para bandido. Para ninguém. Ninguém. Não fizeram emboscada nenhuma. O Temer que foi pato. Ele foi pato. Mas por que, doutora Luísa, ele não teria tido aquele diálogo caso isso não tivesse sido forjado? Então, forjado por quê? Doutora Luísa, permitiram, marcaram a entrevista com ele, permitiram, ele levou lá um gravador, parece que não passava pelo detector de metais, né, e o outro caiu na esparrela. Foi burro, foi pato, para mim foi pato. Ele só não foi pato quando casou com a Marcela. É verdade, eu concordo plenamente. Não, doutora Luísa, assim, doutora Luísa é aquela coisa assim, ó, para os meus amigos, né, tudo menos a lei, para os inimigos, nada e nem a lei. Né? Não, nem a lei. doutora Luísa, não é possível. Eu nunca, né, concordei com as atitudes do Michel Temer, acho que ele foi um dos príncipes do golpe. Ele que derrubou a Dilma, né? Sim, não, ele, o Moro, né, doutora Luísa, mandando coisas para o Temer foi a mola propulsora. Ele que deu o empurro. Ela estava na beira do precipício e ele empurrou. Então, doutora Luísa, mas não é por isso que agora, então, assim, ó, eu vou passar por cima das coisas que eu acredito, porque o Temer é um golpista, porque o Temer, né, ele simplesmente foi um dos que ajudou a colocar o país na situação em que se encontra. Isso sim gera a insegurança jurídica, né, no país. Quer dizer que então o Joés não podia ter lá feito lá o Temer. Tem que manter isso aí, tem que manter, viu? Mas, doutora Luísa, isso foi Tô olhando o bico lá do Cunha lá. Tem que manter isso, viu? Esse tipo de prova... Vamos e venhamos, né? Prova é ilegal, doutora Luísa. Mas isso é ilegal. O grampeamento das conversas não é ilegal. É legal. Está previsto na Constituição. Doutora pode Luísa, grampear, ilegal. Pode rastrear o teu celular e captar ilegal, tudo que tem e botar na lama.
Não, diferente que um jornalista pode fazer isso, ele tem o compromisso, não é de fazer essa divulgação, diferente de um juiz que vai lá e vaza coisas para a Rede Globo. Bem o juiz não diferente. pode fazer isso, é muito diferente, né? Uma pessoa que atua na magistratura e uma pessoa da O comunicação. juiz não vazou uma mentira, ele vazou uma realidade. Ele vazou, doutora Luísa, um áudio e deixou de vazar os demais que mudariam completamente aquele contexto. Mas ele vazou a realidade e esse Ele o criminal manipulou. Mas mesmo que seja a Manipulou. realidade, eu acho que os fins não justificam Não, os meios nesse não. caso. Exatamente. Não tem como. Né? Claro, quando a doutora Márcia falou, já tinha tido uma repercussão forte, mas o STF tirou aquele... Tirou Claro. depois da Depois que desconstrução já da tinha- pessoa, não tem como. Já tinha, desconstrução da já pessoa. tinha Nós, surtido o nós efeito ficamos sabendo desejado. quem eram essas pessoas. Não, Isso doutora mostrou Luísa, pra- Hoje nós estamos sabendo quem Quem são é, esses é. príncipes da Lava Jato, esses Golden Boys da Lava Jato. E eu fico pensando por que o Bolsonaro tá assim com essa briga com o Moro. Né? Sim, e olha quem é que ele indicou também agora, não é, gente, para Senador. procurador. Não, procurador, tá. geral. Não é? Senador. Para quem ele indicou procurador-geral. Agora o Ministério Público está desesperado, dizendo que saudade das flechas, porque o Janot dizia, enquanto houver bambu, vai ter flecha. Mas não É. estava na lista, né? Não, Ele não, foi um- ele Mas republicano era Que o ele PT, faz com os que reitores, né? sempre Agora- indicou o primeiro da os lista. reitores. Tira sempre um amigo dele, alguém É uma sem ser o que o ditadura, pessoal... né? Aí eu entendo que não é ilegal, mas é antiético. Doutor Demerval, o PT, assim, ó, desde 2003, que sempre se indica o primeiro da lista. O Lula fez isso e a presidenta Dilma correto, também fez né? isso. É, mas o Lula indicava quem ele queria para Não, fazer o as primeiro maracutaias, da né? lista, doutora Para fazer as Luísa. maracutaias. Doutora Luísa, E o quem Bolsonaro faz a tá lista é o indicando Ministério porque- Público. Para que o Bolsonaro está indicando essas pessoas? Por que, assim, que o Lula não tão indicava lá o ligadas? presidente, o diretor diretor de abastecimento Porque da isso é uma Petrobras? prerrogativa do Porque presidente. isso rendia rendimentos Tá, doutora Luísa, para a e quem cúpula. é que indica hoje na Petrobras? Não é o Agora- presidente agora também, se- é prerrogativa do presidente. Agora, se o Bolsonaro... Sim, mas podia alguém que indicar não uma tava pessoa nem de na bem, né? lista, A pra quem pessoa não que anda é mal. indicada para ele, Exato. um funcionário mais Não, mas antigo. já indica direto. Indicar ladrão? Funcionário É verdade. antigo, doutora Indicar Luísa. ladrão? Como é que o senhor quer que o presidente também conheça, inclusive, os funcionários antigos Ah, da o Petrobras? Lula é macaco velho. Conhece Não, o cego dormindo e o rengo sentado. O Lula Doutora Luísa. não iria indicar uma pessoa honesta saber se ele fosse ladrão. Não. Bem, Ah. doutora Luísa, eu gosto... Lula é um matreiro. O Lula é uma pessoa matreira. Isso é um elogio, doutora É? Luísa? Que se for um Eu elogio, eu não acho. concordo com o senhor. Entenda como exatamente. quiser. Vamos receber como um elogio. Ele é uma Exatamente. pessoa matreira. Doutora Luísa, desde 2003, o primeiro da lista, e essa lista ela é feita pelo próprio Ministério Público, não tem ingerência nenhuma do Poder Executivo, é o próprio Ministério Público. Por que eles estão gritando tanto agora? Porque esse procurador que foi indicado, ele já falou nos abusos da Lava Jato, já falou nos abusos que aconteceram, né, durante todo esse período, Mexeu nos com o MP agora. desmandos. Porque ele quer Exatamente. apadrinhar alguém. Ele quer apadrinhar alguém. Ele tem algum conhecido envolvido nessas coisas aí. O Aras, não é? Assim, e Sim. não era a preferência do Sérgio Moro. Cada vez o Sérgio Moro está ficando Tá Vocês estão mais afastando distante. mais. Agora, uma coisa que eu sempre toco aqui na mesa, na bancada aqui, como a Globo dá vazão a essas coisas assim, né? Isso do Ministério Público, eu também concordo que faltou um pouco de ética. O fogo lá assim, ó, nunca se viu tanto a imprensa bater, assim, tudo É- É que nunca teve É porque Era nunca no teve fogo tanto da fogo. Amazônia. Exato. É que Não nunca teve, vi, doutor se Demerval. viu o Fogo teve, presidente mas nunca fazer- tanto. Assim, É. nessas proporções. Nunca- Mas, doutor Nunca Demerval, foi daí eu liberado, questiono né? assim, ó. Se a Globo noticiou esses áudios vazados seletivamente, que a Folha publicou agora essa semana, também não, né? mas ela também está trazendo à tona essas... Pessoal, mas vamos fazer o seguinte, ó. Porque senão a gente fica nesse assunto e não sai do... É que nem aquela coisa, anda e não sai do lugar. Vamos esperar... Vamos torcer. Vamos esperar... Não torcer não, porque para mim, se vão aprovar ou não vão aprovar, vamos ver como o Legislativo vai se comportar sobre o veto. Porque há a possibilidade de que o veto seja derrubado. Eu espero que Né? seja derrubado, principalmente na questão das Mas prerrogativas, sabe, que isso atinge doutor todo Lucas, mundo aqui, né? Eu ouvi essa semana... Não é todo mundo. Ele atinge a democracia toda. Exato. Porque um advogado sem independência, não existe democracia para o cidadão. Exatamente. Né? Mas, doutora Um Luísa... advogado intimidado não pode fazer uma boa defesa. Claro, O senhor quer ver uma coisa? Eu ouvi essa semana, o Reinaldo Azevedo fez uma colocação que eu achei muito pertinente. Ele disse o seguinte, que ele acha que o Bolsonaro está sendo muito esperto nessa situação. Ele fez os vetos para agradar, né, o judiciário, os vetos que o judiciário queria.
Agora vai, então, né, volta, então, para ver se vão derrubar os vetos dele ou não. Né? E ele também não queria ficar mal com o público dele. Daí também derrubam, queria, ele né? fica bem com todo E mundo. daí ele fica bem com todo mundo, que vão lá, vão retirar todos jogada. esses vetos dele. Né? Tem E sim. daí Eu fiz a coisa minha fica- parte. Eu fiz o que eu Exatamente. prometi. Eu vetei como o Ministério Público e o Ministro da Justiça queriam. Agora, lavo minhas Bom, mãos. vamos esperar então como é o desenrolar dos acontecimentos. Qual era o outro assunto que a doutora Márcia estava louca para falar aí? Vamos lá, vamos. Até nós já falamos um Não? pouco aqui, doutora Qual foi? Luiz, as últimas da Vaza Jato. Qual foi as últimas? Eu nem vi. As últimas, bem, o Deltan Dallagnol, né? Até estávamos conversando Isso. com o doutor Lucas a respeito, o Deltan Dallagnol, pensando assim, conversando com ele mesmo, mandando Eu até achei mensagens para estranho, ele né? mesmo no Ele Telegram. mesmo se respondia. Exatamente, sobre a possibilidade de lançar sua candidatura em 2018 para senador. Senador, exato. Né, e fazendo assim, daí, os prós e os contras, o que ia acontecer, né, caso ele lançasse a candidatura. E porque ele é megalômano, né, gente? Por que assim, que ele... Aí vai abrir mão da não, em carreira? 2018, doutora Luísa. Aí ele abre mão da carreira dele? Ele chegou a pensar assim. Ele não ó, citou uma Moro frase, abriu, um por trecho que que o bíblico, Dallagnol né? não Ele pode? colocou Que um poderia trecho abrir bíblico. outras portas no futuro. Exatamente. E ele disse sim que ele seria facilmente eleito, né? Mas daí E acho que seria um bom senador. E daí ele pensou assim, ó, que o que ele podia fazer? Lutar pela renovação enquanto cidadão, né? Pedindo exoneração. Essa seria a solução ideal para a perspectiva da credibilidade. Não seria político, mas ativista e de intensidade. Ele diria, não vote em fulano. Como a mulher do Moro fez na época da campanha. Não, a mulher do Moro fazia campanha abertamente na rede social. Então, doutora E a Luísa... liberdade de expressão? Ela era cidadã. Pois é, o senhor é tão contra a liberdade de expressão quando É? se trata do Glenn, do Não, do Intercept. eu sou a favor da liberdade, não de liberdade de expressão, de informação clandestina, né? De Mas é de obtida interesse Mas com público, ilicitude, doutora Luísa. grampeando aqui, ó, alguém chegar e grampear o meu Mas celular. o senhor não acha Isso é um bom, absurdo, Mas gente. não doutora foi o Luísa? Intercept que grampeou. O senhor não acha bom que essas mensagens que vazaram, o senhor não acha bom que exista a Intercept? O senhor não Saber acha quem que são é os bom membros da Lava Jato? Não. Elas podem estar fora de contexto. Exatamente, é isso aí, Dademar. Né? Concordo Podem plenamente. fazer Ninguém negou, doutor como Demerval. fizeram na Lava Jato, né? Fora de Exatamente. contexto, Agora, né? esses outros áudios, né? Esses outros áudios que a gente ficou sabendo agora, que a gente tomou conhecimento, porque na verdade a gente tinha certeza que isso acontecia, né? Só que a gente não podia, né? Não tinha como demonstrar isso. O que aconteceu, doutora Luísa? Aquele áudio, né, que o Moro vazou para a Globo falando, né, sobre a nomeação do Lula. Tem áudios anteriores do Lula, né, demonstrando que tinha falado com o Temer, que ele queria fazer articulação política, né, com os outros partidos, né, que tudo isso mudaria completamente o contexto daquele áudio que foi mandado. Gilmar Mendes, então, foi questionado a respeito, porque foi ele... Né, dia 16 de março de 2016, a Dilma anunciou a nomeação do presidente Lula. No dia 18 de março de 2016, o Gilmar Mendes, então, né, liminarmente impediu que o presidente Lula fosse empossado Por quê? como Porque ministro. entendeu que aquilo ali era uma Que era maracutaia um desvio para de impedir a finalidade. prisão Mas dele. ele diz que Que hoje é- se arrepende. Se arrepende. Ele se arrepende? Não, Se ele não arrepende. disse que se arrepende. Eu ouvi. O Boca Mole se arrependeu? Não é o Boca Mole, não é ele, doutora Luísa. Aí o que o Gilmar Mendes Como é disse? que é? O beiçudo, então, é Que ele beiçudo. não se arrepende de ter feito isso naquele momento. Porém, se não tivesse sido vazado o áudio de forma seletiva, o contexto seria outro completamente diferente. E o E aquela Lula, liminar não Lula teria seria sido presidente do Brasil. Sim, Aí nós estávamos Que tudo morto. maravilha, A doutora economia, Luísa. maravilha, doutora Márcia. Eu acho que o Brasil não existia mais, ia acabar com o Brasil. Não, doutora Luísa, o senhor acha Ia que acabar com o está muito Brasil. bem na mão Olha, desses O Brasil governos? ia deixar de O existir. doutor Aloysio não lê, né, sobre a reputação do Brasil no exterior. Com o Lula, o cara chegava em qualquer lugar, Não, todo era mundo bem gostava. recebido. Bolsonaro, o pessoal tem vergonha de chegar Pessoal perto corre. dele. Sim, mas dele. o Lula também chegava em qualquer lugar, mas ele também roubava. Até no lugar que ele não, Mas Não não tem roubava. prova. não tem prova Que nenhuma. isso? Como não tem doutora prova? Luísa. Condenado já em 3, 4 processos, foi denunciado hoje ainda. Condenação Foi denunciado em São justamente Paulo, por isso, foi doutora denunciado agora em Luísa. São Paulo, ele e o Frei Chico. Quando Aí não é surgiu inocente. esse assunto Esse agora, coitadinho é eles inocente. requentaram o Feixico. Inocente ninguém era, no final. Agora, né, Mas... mesmo que eu... Fala. Não, pode falar, doutora. Pode falar. O Lula, mesmo que roubasse, estou dizendo só para argumentar, era bem melhor que o Bolsonaro. Não, a vantagem é que o Lula roubava e deixava roubar, né?
E os outros roubavam mais que Não, ele, hein, doutora cara? Luísa, sabe Os qual outros era a roubavam vantagem, mais que ele. doutora Luísa? A vantagem do presidente Lula é que nós vivíamos a pleno emprego, que nós éramos reconhecidos no resto do país, que nós éramos pessoas que não tínhamos complexo de vira-lata, como hoje nós temos aqui. Nós éramos protagonistas e o Lula saiu do governo no segundo mandato com 87% de aprovação e com a 7ª economia mundial. Porque não havia sido descoberta as falcatruas do governo Não, dele. uma coisa não tem nada Não, a ver Aí é com a outra, diferente. doutora Outra. Luísa. Mas os Não. 13 milhões de desempregados foi no governo PT, né? Que... Foi, doutor Demerval, quando a Dilma, no primeiro mandato da Dilma, quando terminou o primeiro mandato, em 2014, tinha 4% de desemprego. O Brasil estava a pleno emprego. O que aconteceu? Daí depois, quando terminou as eleições, o Aécio Neves já foi para a televisão, para onde quer que fosse, e ele falou, ela não vai governar. E assim aconteceu. O Cunha nunca deixou a Dilma governar. Né? Era só pauta bomba, todos os projetos que eram mandados para o Congresso, né, eles não eram nem analisados, eles eram engavetados. Então, assim, esse desemprego todo, toda essa crise, foi muito útil, ela foi muito útil para que acontecesse o impeachment e esse golpe que a gente vive até hoje, o golpe e as consequências. Então, houve golpe em tudo. A República de Curitiba é um projeto de poder. É um projeto de poder. Que, hoje o senhor vê que tem um ministro da Justiça e o outro eu já disse aqui nesse programa. E falaram que nunca iam participar de nada. Eu já disse Exato. aqui nesse programa e repito: projeto de poder tinha o PT. Que é um partido que político que pode ter. durante 16 anos, o que é que o PT fazia quando era eleito? Bom, tantos cargos para o PMDB, povo, 4 o ministério para o PMDB, 3 para o PP, 3 para o PS, não sei que das quantas, ou seja, vamos fazer aqui uma quadrilhinha e vamos todo mundo roubar Agora, e vai ter dinheiro para todo mundo. Lula, Não, agora só um pouquinho. Com o Bolsonaro. O Guedes, qual é o partido do Guedes? Não tem conchavo político? Ele é Não, dono. Não sabe, porque não Mas tem. tu não- Só um pouquinho, mas- não, só um pouquinho, Quem é só pra o. falar Quem é do o. Guedes. Qual é o Ele não partido do deixa. Moro? Qual é o partido do Falta Moro? 2 minutos. Qual é o partido do Moro? O Guedes é O partido do dono. Moro é PSDB, doutora Bom, Luiz, pelo amor de Deus. cadê a ficha de tucano. filiação dele? O Guedes é sócio da maior rede universitária do Antes era um Brasil. loteamento de exatamente. cargo. Tanto o ministério para esse, tanto para aquele, para fazer o colchão para Guedes é aprovação. empresário. Hoje, Não, doutora Luiz, não tem. eu acho que o governo Bolsonaro não é bom, mas tem uma virtude. É péssimo. Não houve distribuição de cargos para partido político. Mas Doutora Isso Luiz, é ele muito quer importante. dar uma o Lula embaixada não pro precisou filho, de um doutora juiz Luiz. da Procuradoria-Geral da República para se eleger as 2 vezes que se elegeu. Não, e tem outro detalhe, doutora Luiz. O senhor está dizendo, porque não deu, porque daí deu para o PMDB, para o PP, para não sei o quê. Não houve Isso- loteamento de cargos. Não, doutora Luiz, isso é governar com todos os partidos. Se vamos dizer então que o Lula desse cargo, então só assim, ó, pro PCdoB, pro PSB, pro PSOL. O que o senhor ia estar dizendo hoje? Só deu pro partido de esquerda. Isso aí eles queriam transformar o país num país socialista, num comunismo. Mas é- Como ele dividiu com todos Não, os demais, mas com ele- liberais, com sim, partidos de centro, Porque partidos de doutora direita. Márcia, porque ele não podia doutora dar Luiz. só para a esquerda, porque ele não ia ter o Congresso para aprovar as leis. Então, ele doutora queria Luiz, isso é ter todo governar mundo sem sob seu pluralidade. controle. É Com governar com igualdade. pluralidade. O que o senhor queria, doutora Luiz? Governar para poder roubar. Não, o senhor queria que ele comprasse voto, como o Bolsonaro faz, o Temer? Não foi só o PT que roubou. O PMD Queria um roubou. juiz Todo manipulado. mundo que teve os carros loteados roubaram. Vamos Ou seja, esperar vamos daqui roubar nós aqui. Mas tá todos Vamos, presos, então. vamos nos Daqui arrumar na 4 vida. anos. Vamos nós nos arrumar na vida. Então, tanto para esse partido, tanto para aquele. Vamos roubar bastante e depois. Liberar latifundiários para queimar a Amazônia. Exatamente. O senhor acha que isso é de graça? Ah, mas uma coisa, Então- doutor Luiz, que o Bolsonaro está tendo dificuldade para governar porque ele realmente não fez conchavos políticos. Claro, Ele exatamente não isso. sabe governar, ele tem dificuldade, não tem Para que presidente ele não serve. Não, ele não Não. quer ficar refém de partidos Exatamente, políticos. Se porque- não quer aprovar a lei proposta por ele, não aprove. Mas ele não compra, quer. doutora Luiz, o quanto ele prometeu para cada deputado aprovar a reforma da Previdência? Quanto? Tá, mas então, até os deputados do PT também, né? Não, porque foram os únicos que votaram contra. Então os do PT, os do PMDB não são corruptos, são tudo corruptos do PMDB. O resto, só o PT que é honesto, o resto é tudo corrupto. Doutora Luiz, e o Partido Os dos outros partidos Trabalhadores, do o PCdoB, o PDT, fecharam questão e votaram contra. Tudo que tira direito do trabalhador, esses partidos realmente votaram contra. Os demais aceitaram dinheiro, sim, em emendas.
aceitaram dinheiro. O Fernando Henrique fez isso para aprovar a reeleição. Ninguém toca nesse assunto, nunca, nem na Rede Globo, não faziam esse fiasco, né, que ele tinha feito isso. Agora, o Temer, para não ser também, na época que o Temer era presidente, para o Temer também, para ele não ser investigado, ele pagou também em emendas para não ser investigado, e agora o Bolsonaro para aprovar a reforma. Não, uma coisa que Prefiro... Uma coisa que nós temos que reconhecer negociar com os partidos. Que o governo Bolsonaro não loteou ministérios. Isso é um grande avanço. É um grande avanço da nossa... É só para o Ministério, muita o coisa juiz pior. da Lava Jato deu... Lucas, Não, comprou as pessoas Claro para que comprou. votarem em outras coisas Exatamente. piores. Prometeu um monte de coisa, olha só como é que tá o dólar. Comprou, botou dinheiro na conta deles? Cadê a prova? Ainda não. Aí, cadê a prova que essa gente toda roubou? O senhor tem extrato da conta dessa gente? A Lava toda, Jato, doutor lá, tá Aloysio? tudo processado, é Cunha. A Lava Jato, é... doutor Aloysio, olha, ela tá sob suspeita. Parcelou a dívida da Do Havan velho da van. em 100 e poucos anos. 115. e o Perdoou PT, algumas coisas e e tira o PT, 4 bilhões da... e o PT, quando era da- governo, deu... Quando era, Gastou 13 bilhões quando tinha o controle do em 6 BNDES, meses. deu dinheirinho pro Milhões, Hulk comprar avião. 13 Pra quem milhões. mais Bem comprar avião? importante o senhor ter falado isso, É? sabe, doutor Aloysio? Que eu estava vendo assim, alguns liberais falando a respeito, assim, ó, pro Luciano Huck, pro Dória, no que governo- odeia no o governo do PT. Né? Pô, Mas que hoje e a odeia o comissão, mas aí Bolsonaro. tinha a comissão, né? Aí Não, tinha a não comissão. tinha comissão, doutor Ah, não, Aloysio. era de Sabe graça. por quê, doutor Era de Aloysio? graça o dinheiro. Que É. era financiado. Não, como diz isso. o doutor Liberal, não existe almoço grátis. Não, doutor Aloysio, ele não termina em si. Porque a partir do momento, né, que é financiado, né, porque esse banco é de fomento. Então, a partir do momento, né, que os juros são baixos para que as pessoas possam adquirir, né, esses, Mas não é pra comprar esses avião. jatos, doutor Aloysio, eles vão gastar em outras empresas, doutor Aloysio. Tem que gastar Isso naquela ouvido, empresa, doutor Aloysio. naquela pequena empresa que quer crescer, Não, quer doutor Aloysio. produzir. Tá, e Isso por o que, BNDES é doutor para isso. Aloysio? Não para dar Doutor avião Aloysio, é uma pro bolha. Hulk, pro Dória. O mundo Não tem, ideal. doutor Aloysio, eles vão pagar e eles estão gastando em outras empresas. E isso eu ouvi de um liberal, que odeia o PT. Estão inclusive. gastando o aviãozinho nas outras empresas. Não, o senhor, tá, o avião, assim, ele é tudo de graça nele, ele não precisa. O dono então, da nada- Havan comprou um avião depois que foi liberado de pagar Exatamente. a multa, né? Tá, mas vamos. Cadê o Minha Casa, Minha Tá boa a Vida? discussão. Tá ele boa a devia discussão. ter Mas vamos emprestado- passar para as perguntas Devia aí. ter emprestado o avião, o jatinho, o dono da Havan, para a família do Bolsonaro ir no casamento. Não, mas o Eduardo. da Havan foi Não comprado. iria, iria foi com de o helicóptero. nosso dinheiro. O da Havan, Helicóptero. o da Havan foi comprado no governo do Lula. Não iria com... É, foi comprado no Não, governo da comprou Dilma. agora. Não, Não, o agora. BNDES deu esse dinheiro agora? Agora, pro seu Agora. protegidinho, doutor Quando Aloysio. isso agora? 240. Agora é esse. Bom, então o avião é 0 quilômetro, Por não isso vinha que ele avião. está lá no palanque. Há No controvérsia. palanque Silvio oficial Santos, do que foi 7 citado de também. setembro. Que tava agora no 7 de vestido setembro, de né? verde e amarelo. Exatamente, Tá. até o Isso. Silvio Santos, Tá. que foi citado em lavagem de dinheiro. A discussão tá boa, mas vamos ver se conseguimos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Mas voltamos no próximo assunto, a esse debate que está muito acalorado. Telespectador pergunta se existe possibilidade de alguém ficar isento de pagar o IPTU em Porto Alegre. Existe. Para pensionistas e aposentados que recebem até 3 salários mínimos. Salvo engano também para quem tem imóveis até 230 mil, tu tem que ir lá num local da prefeitura que tu pode entrar com os papéis, né? Eu não lembro o nome do local, mas existe essa possibilidade, tem uma lei complementar que fala sobre isso. Só queria acrescentar que esse pedido não elide débitos anteriores. Ele fica isento a partir do pedido em diante. Era uns 300 mil antes, parece, agora está em 230. 230, mais ou menos. Eles estão achatando. Eles querem diminuir cada vez menos a isenção, né? Porque chegou a 300 mil, me parece, há uns 2 anos atrás. Agora está em torno de 230, mais ou menos. Isso aí é uma maloquinha ali na Vila das Invasões, né? Porque qualquer imóvel vale 300 mil. Então, no fim, ninguém vai ficar isento. Exatamente. Telespectador pergunta: quais as vantagens e desvantagens na hora de escolher entre o inventário judicial e o extrajudicial? O extra é muito mais rápido, né? E bem menos custoso. Essas são as maiores vantagens. Mas o extrajudicial é O menos extra. custoso?
O extra tem a questão... Menos custoso? Não, eu acho que é mais mais, custoso. mais Eu acho caro. mais custoso, porque né? o judicial pode ser concedido assistência judiciária gratuita. Sim, mas o tempo que tu Ah, leva o tempo... acaba ficando menos custoso. Mas eu não sei, agora também com o processo eletrônico, parece que tem sido bem mais rápido o inventário Não sei. também, né? Tem. Porque demora. E também tem um detalhe, o extrajudicial, né, a princípio tem que estar todos concordando com a partilha também. Né? Exato, No exato. extrajudicial não pode ter menor de idade também para Exatamente. entrar no extrajudicial, então as vantagens do judicial, né, pode ser concedida assistência judiciária gratuita, né, pode ser, e mesmo tendo algum menor de idade ou algum incapaz, né, alguma pessoa, né, interditada, por exemplo, pode ser feito também, né, judicialmente. É que o extrajudicial, quando não existe litígio, quando existe Tem um consenso, né? um consenso, não muitos bens, vai lá e faz. É melhor, como diz o doutor. Sim. Não, eu vou fazer uma complementação. Eu acho que o cidadão, quando tem que estar nesse dilema, judicial ou extrajudicial, ele tem que analisar duas questões. Primeiro, se ele quer serenidade ou não. Se ele tem pressa no inventário. Né? Bom, se ele não tem pressa, se ele tem, bom, eu preciso concluir esse inventário em 30, no máximo 60 dias. Aí o extrajudicial, que era muito mais sério, e se eu iniciar um inventário extrajudicial hoje, em 45 dias, se tudo correr bem, é possível concluir. O extrajudicial é um pouco mais diferente. Bom, então eu acho que a questão é essa. Bom, tenho pressa? Não tenho pressa. Aí eu Tenho aconselho... dinheiro, não aí tenho eu dinheiro. Consensual aí ou eu não também. Não, sei não. Primeiro passo é assim, tem que haver consenso. Exato. Sem consenso não pode tem. haver menor. Sem consenso não tem extrajudicial e sem menor. Eu parto do princípio que a pessoa tanto pode entrar no judicial quanto no extrajudicial. Ele está na dúvida em qual entrar. Então eu diria o seguinte: se ele não tem pressa e não quer gastar, e ele é pobre, claro, se ele é rico não pode, né? Se ele é pobre, entra no judicial porque ele ganha assistência judiciária gratuita, ele não paga custas processuais, ele não paga emolumentos depois para fazer o registro a partir do registro de imóveis, enquanto no extrajudicial ele tem que pagar uma fortuna para os tabelionatos que já estão milionários aqui em Porto Alegre, tem que pagar a taxa de registro de imóveis, ele economiza Isso no se a mínimo pessoa uns tem 2 JG, mil reais. né? Não, mas se ele é, eu estou falando que ele é pobre, sim, sendo sim, pobre, sim, claro, sim. não. Ele sendo pobre, ele... Daí Mas se fica ele bem é menos pobre, ele custoso. vai ter pressa, né, no inventário. Não, às vezes ele... Não necessariamente. Por que pressa? Pressa para quê? Só se já tiver um comprador para o imóvel, aí é outra coisa. E às vezes E mais bom, isso, gente. doutora Luiz, também no inventário judicial, né, quando se tem interesse em vender, pode ser requerido também durante a tramitação um alvará judicial para venda, caso tenha um comprador interessado. Mas no extrajudicial também é possível fazer isso, porque eles pode ser feita a partilha com cessão dos direitos hereditários já para um também. comprador. Também, Já pode sai ser. ali o inventário, já sai vendido para o comprador. Quando sai formal de Tem mais tempo aí, Antônio? Olha, pessoal, só duas perguntas. É que o debate estava tão acalorado que houve um... É verdade. O teor do conteúdo da discussão era muito interessante. Então, E o senhor é muito polêmico, doutor. Não, menos. Sou polêmico, eu defendo as minhas ideias com ardor. Eu agradeço a presença da doutora Márcia, doutora Ângela, doutor Lucas, doutor Demerval. Obrigado. E agradecendo os nossos fiéis telespectadores, eu me despeço em nome da bancada, dizendo que nos aguarde até o próximo programa. Joking, nau da loucura no mar das ideias. Joking, quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo?